Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre pronúncia do inglês. E no encontro de hoje nós vamos conversar sobre uma grande dificuldade que nós, falantes do português, temos para pronunciar inglês, que é a pronúncia do TH. O TH ele pode ser pronunciado de duas maneiras distintas, ok? Ouça e repita estas frases, por favor. Thank you. Thank you. Por favor, repita. Happy birthday. Happy birthday. I love math. I love math. That's nice. That's nice. My father is here. My father is here. I can't live without you. I can't live without you. O TH ele pode ser pronunciado de duas maneiras diferentes. A primeira é desta forma. Repita, por favor. Thank you. Thank you. Por favor, repita. Math. Math. E mais uma palavra. Birth. Birth. Estas palavras representam um tipo de som que pode ser produzido com a letra TH. Vamos agora repetir algumas palavras que apresentam uma outra possibilidade de som, ok? Repita, por favor. That. That. Father. Father. Without. Without. Bom, qual é a diferença que existe entre os dois sons? Por que nós brasileiros temos tanta dificuldade para aprender esse som? Quando nós nascemos, durante os primeiros 9 meses de nossa vida, a gente passa por um período muito intenso de absorção de informação. Por exemplo, quando o bebê fica lá fazendo aqueles sons mais lindos do mundo, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tentando imitar os sons que os pais, as pessoas que o visitam produzem. Ele quer interagir. E ele percebe que ele tem que ser capaz de produzir aqueles sons. Então, durante esses 9 primeiros meses da vida, ele vai formando o que é chamado de uma base auditiva e o aparelho fonador dele vai treinando para produzir esses sons, ok? Então, quando chega por volta do primeiro ano de vida, quando ele já começa a produzir os primeiros sons, ele já conseguiu registrar os sons que serão necessários para ele se comunicar e aprender aquele idioma. Só uma coisa interessante, você sabia que no mundo inteiro os primeiros sons que a criança produz, as primeiras palavrinhas que ela vai falar, não importa o lugar do mundo, vai ser ma e pá? Você tem alguma ideia de por que acontece isso? A criança sabe chorar. Então, quando ela chora, ela produz naturalmente o som da letra A, ok? E ela também está acostumada a produzir 2 movimentos com a boca, que é o movimento de sucção, que justamente vão representar a letra M e a letra P. Esse movimento do lábio, para dentro, M e a letra P. Então ela junta isso e consegue articular o som de ma e pá. Ela vai registrando tudo isso como que em caixinhas dentro do seu cérebro, ok? Até ela começar a produzir todos os sons do idioma. Vai passando o tempo e esses conceitos eles vão se cristalizando. Aí, quando adulto, adolescente, não sei, você resolve aprender um outro idioma, você vai entrar em contato com palavras que possuem sons que você não formou, você não tem uma caixinha registrada para aqueles sons. Então, o que você vai fazer? Quando alguém
Quando um professor, um nativo, pede para você dizer thank you, ok? O seu cérebro meio que entra em pânico, ele não tem o registro desse som que você ouviu em thank you. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta substituir esse som por um outro que existe no seu idioma. É muito comum o professor pedir para que o aluno diga thank you e o aluno repita thank you, ou ainda diga thank you, ou ainda diga thank you, ok? Por que isso acontece? O aluno não tem um registro na sua mente do som do TH, que seria ou então ele tenta substituir por um som que ele tem registrado, que pode ser o som do F, o som do T, o som do Z em alguns casos, né? Mas o fato é que nenhum desses sons representa o som do TH. Nesse encontro, a gente quer olhar um pouquinho sobre como esse som é produzido. Como eu disse no início do vídeo, esse som ele pode ser feito de duas maneiras. Um é o som no qual não existe vibração da corda vocal. E o outro é um som no qual existe a vibração da corda vocal. Vamos focar nossa atenção no primeiro som, o som, ok? É o som que nós vamos encontrar em palavras como thank, think, thunder, Thursday, math, tooth, cloth, bath, math e birth, ok? Como esse som é produzido? Bom, a gente pode partir de um som parecido, o som da letra S em português. Repita, por favor. Observe a posição da sua língua. Normalmente, quando você produz o S, a sua língua ela está descansando na parte inferior da boca, na parte de baixo da boca, né? E a ponta dela é encostada na gengiva, na parte inferior dos dentes, ok? Para produzir o TH, essa língua que está nessa posição de S, ela se eleva um pouco e ela vai ficar entre os dois dentes. É assim que se produz o som do TH. Você não precisa esticar e colocar a sua língua quilometricamente para fora da sua boca. Isso nem é aconselhável, ok? Eu tenho visto alguns vídeos, inclusive com nativos, colocando a língua 1 quilômetro para fora da boca. É claro, eles estão exagerando para mostrar a produção do som. Na verdade, você precisa colocar a ponta da língua entre os dois dentes. E o ar vai passar fluindo entre a língua e o dente. Dessa forma. É como se você tivesse queimado a pontinha da língua e estivesse soprando. É esse o som do TH, ok? Tente repetir estas palavras depois de mim, por favor. Thank. Math. Bath. Thunder, Thursday, ok? Vamos pensar um pouquinho sobre como nós pronunciaríamos se não soubéssemos isso, ok? Vamos pegar a palavra trovão, thunder, ok? Vamos pensar em como um brasileiro pode acabar pronunciando essa palavra. Uma possibilidade é, em vez de dizer thunder, talvez o seu ouvido ouça um som de S, thunder. Vamos pensar, o S ele é produzido com a língua descansando, né? E a ponta da língua encostada nos dentes inferiores. Ok? Não é isso que nós queremos, ok? Uma outra possibilidade seria dizer thunder, com o som de T. Aí a sua língua estaria
Para nós que falamos português, a sua língua estaria encostada no dente superior. Thunder, no som de t, t, t. Também não é isso que nós queremos. Uma outra possibilidade, alguém pode ouvir thunder com som de F. Aí o seu lábio ele vai estar encostando no dente superior. Thunder. Não é isso que a gente quer. A gente quer a língua numa posição entre os dois dentes. Só a pontinha. Assim. Thunder. Thunder. Você percebe? Não existe participação dos lábios na produção desse som. Ok? Uma coisa que pode te ajudar é tentar repetir algumas palavras usando um espelho, para você verificar se você consegue visualizar a pontinha da língua entre os dois dentes. Vamos tentar de novo? Ouça e repita. Thank. Think. Thunder. Thursday. Math. Tooth. Cloth. Bath. Math. Birth. Este é o primeiro som que a letra TH pode representar, ok? O segundo som que o TH pode representar é um som sonoro, no qual vai existir a participação das cordas vocais. Ele é muito parecido com o som de Z. Ouça e repita. Zzz. Parece uma abelhinha, né? Tem uma vibração. Nós queremos produzir esse som de Z, zzz, só que elevando a língua e colocando a língua numa posição interdentálica. Assim. A língua precisa estar nessa posição, ok? Vamos repetir algumas palavras? This. That. Feather. Weather. Brother. Mother. Father. There. Ei, eu tenho que concordar com você. Eu tive muita dificuldade quando comecei a estudar inglês para aprender a produzir esse som. O que é importante é você praticar. O primeiro passo é conscientização. Este som não existe em português. Para produzir este som, você vai ter que construir uma outra caixinha no seu cérebro para poder registrar. Como esse som é produzido? Bom, ele é um som interdentálico. A língua tem que ser colocada entre os dentes e você tem que soprar o ar. Às vezes ele é produzido sem vibração da corda vocal. Por exemplo, como na palavra thank you. E às vezes ele é produzido com vibração na corda vocal. Assim. Como na palavra there. Agora eu gostaria de te dizer uma coisa. Que não seja a dificuldade em produzir o TH um empecilho para que você continue estudando inglês, ok? No coração da Inglaterra, em Londres, junto à classe trabalhadora, existe um tipo de sotaque que é chamado de Cockney accent, que é falado por nativos. E eles não produzem o TH desta forma como eu te expliquei, ok? É muito comum, dentro do Cockney accent, eles substituírem o TH por um som de F ou de V. Por exemplo, no sotaque Cockney, quando eles vão dizer o verbo pensar, think, eles simplesmente dizem think, com som de F. Quando eles vão dizer thank you, eles simplesmente dizem thank you, com som de F. E quando o TH está dentro de uma palavra, como na palavra northern, eles substituem por um V, northern. É claro que esse não deve ser o seu objetivo. Mas, se existem variantes de sotaque dentro do próprio idioma, por que você não pode ter o seu? Ok?
Mas você consegue desenvolver a pronúncia do TH. Não é tão complicado assim. Use uma estratégia, use um espelho, ok? Se conscientize da posição da língua. É necessário praticar, ok? Um forte abraço.